significa em nossa meditação ser aquele pecador que foi perdoado, aquele pecador que foi salvo, aquele pecador que na verdade teve um encontro com Deus. Estes pecadores que um dia se encontraram com Deus, estes doentes que Jesus disse que precisam de médicos, estes, meus amados ouvintes, se for preciso, eles entregam até mesmo as suas vidas e não negam a Cristo, não negam a sua confissão de fé. Cristo, para estes, ele significa tudo, significa a vida deles, significa família, significa casa, significa pátria, filhos, marido, esposa, bens. Cristo se torna tudo para eles, significa a vida, significa a certeza de salvação para estes que ouvem o chamado de Deus, estes que ouvem o "Vem, amigo, Jesus quer salvar você, não queres tu ser um dos tais?" E então nós começamos a meditar. Não existe perdido suficiente que Deus não possa salvar. Não existe um homem hoje, não existe um jovem, não existe um velho, não existe nem mesmo um terrorista, um genocida. Não existe este que, na verdade, tenha pecado tanto que o sangue de Jesus Cristo não seja suficiente de desintegrar os seus pecados e então estabelecer um perfeito companheirismo, estabelecer uma comunhão plena entre você, o homem, eu, o homem pecador, e Deus. Ele salva o homem. Ele salvou um Pedro, apóstolo São Pedro, conhecido pela Bíblia como aquele homem temperamental. Ele salvou um homem temperamental como Pedro, aquele que na verdade ele não pensaria duas vezes para tirar a espada da bainha e então cortar a orelha de um soldado. Ele não pensaria duas vezes para poder apertar o gatilho do revólver. Ele não pensaria duas vezes para brigar, para então discutir. Ele não pensaria muito para poder entrar em uma confusão. Era um homem explosivo, humanamente de natureza insuportável. Coitado daquele que tivesse que conviver com Pedro. O Pedro temperamental, o Pedro antes de ter um encontro real com Deus, não um encontro com Deus do lado de fora, à sua volta, porque Jesus era Deus à sua volta, do lado de fora, com eles, mas o encontro com Deus do lado de dentro, porque no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, agora Pedro estava tendo encontro com Deus do lado de dentro. Era o mesmo Jesus Cristo voltando na forma de Espírito Santo, que agora viria para limpar o interior do homem, deixar a casa limpa, asseada, não só limpa e asseada, mas deixá-la preenchida para que o inimigo não pudesse invadir. Ele salvou um Pedro temperamental, levou este homem a alcançar a estatura do varão perfeito, que você encontra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, quando Pedro mesmo disse que isso foi ele quem pregou. E um homem, ele tem que viver aquilo que ele está pregando. Pedro estava suposto a estar vivendo, ou ao menos dando de tudo, lutando para ter aquilo que ele estava discussando. E Pedro disse que nós teríamos a grande necessidade de termos fé, virtude, que é poder, conhecimento,
paciência, piedade, temperança e o amor fraternal. O temperamental, Pedro agora está falando de temperança. O iletrado, a Bíblia diz que eram homens iletrados. Agora o iletrado São Pedro está falando do conhecimento, da ciência de Deus. Agora ele está falando da compaixão, aquele homem que arrancava a orelha dos outros sem pensar no dano, no prejuízo, se iria morrer ou não, nas consequências. Agora está pregando uma mensagem diferente. Ele salvou um Pedro, meu amigo ouvinte, ele também poderia te salvar. Ele salvou um Pedro. Agora te pergunto, será que ele não conseguiria salvar a você que me ouve agora, mesmo com esse gênio tão ruim, esse gênio tão duro, tão estranho? Ora, é claro que ele também pode te salvar, mas vem, amigo, ele quer te salvar. E você, aceita agora a salvação? Se ele salvou um certo Saulo de Tarso, culpado de morte, um homem culpado de ter causado tristezas, feito famílias chorarem, filhos abraçarem com a mãe, quem sabe triste porque perderam seu pai, porque perderam o patriarca daquela casa, porque ele era um cristão, um seguidor de Cristo, adorava, reconhecia Jesus como Deus. Saulo foi culpado desse tipo de coisa. Mas se ele salvou um homem que havia causado tantas decepções, dores, tristeza, ele não poderia te salvar? Independente do quanto de tristezas, decepções, o senhor, a senhora, você, meu amigo jovem, também já tenham causado. Se ele salvou um certo Saulo de Tarso e depois lhe mudou o nome para Paulo, menor de todos, e ainda lhe deu até mesmo um chamado, um lugar no ministério. Ele era, na mente de Deus, o 12º apóstolo, aquele que, na verdade, entraria no lugar de Judas. Se ele salvou um homem como este, é óbvio que ele também poderia te salvar. Se ele salvou um homem como Zaqueu, culpado de tanta corrupção, ele não poderia te salvar, meu caro ouvinte? E às vezes o inimigo vem, e às vezes a sociedade vem, e às vezes os familiares vêm, e às vezes mesmo a religião pode vir, e então ela pode dizer, não tem mais jeito. E aquilo fica martelando em sua consciência, e então você fica pensando, não tem mais jeito. Mas se teve para Pedro, também tem para ti. Se teve para Saulo, eu acredito que as suas chances começam a melhorar. Se teve para Zaqueu, culpado de tanta corrupção, eu acredito que se você fizer o que Saulo fez, reconhecer a Jesus, o que Zaqueu fez, reconhecer a Jesus, se você fizer o que Pedro fez, reconhecer a Jesus e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador, se você fizer como eles fizeram, também há esperança para ti, porque ele salvou homens, mulheres, como Madalena, por exemplo, culpada de tantos adultérios, culpada de tantos divórcios, de tantas prostituições, uma mulher que, quem sabe, caminhou anos e anos com a sua consciência tão pesada por ter destruído tantos casamentos. Não há de ver que um dia Cristo salvou uma mulher tal como esta? Na verdade, ela era uma meretriz, ela se vendia. Ora, mas Deus a salvou. Deus um dia encontrou com esta mulher e Deus a redimiu dos seus pecados. Meu amigo, meu precioso ouvinte, nós precisamos de refletir nessas coisas, nós precisamos estar atento a estas coisas. Por quê? Porque há possibilidade para ti, há chance, há esperança. Não importa o quanto você tenha pecado, não importa o quanto você tenha bebido, não importa o quanto você tenha fumado, não importa o quanto você tenha vivido distante de Deus.
se você fizer como eles fizeram, reconhecer a Deus, reconhecer a sua palavra, meu amigo ouvinte, é certo que também como ele salvou eles, ele também poderá te salvar. Agora, você começa a analisar, olhar a situação destes personagens da Bíblia e olha se você não se enquadra em algum ponto. Se ele inocentou estes culpados, salvou estes perdidos um dia na Bíblia Sagrada, no seu templo, quando ele esteve passando aqui na terra, ele inocentou os culpados lá atrás, salvou os perdidos lá atrás. Eu pergunto para você, do que você é culpado? Você tem as mesmas culpas que eles também tiveram, não são diferentes. Ele veio tratar com estes culpados. Ele disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim estes doentes. Ele veio como a cura para estes doentes morais, doentes espirituais. Ele veio como a cura, porque o pecado é uma verdadeira doença. Como o pecado mata? Ele mata através das drogas, mata através dos vícios, ele mata através das enfermidades. Como o pecado mata? Ele mata através das guerras, das bombas, ele mata através da pólvora, ele mata através do acidente de trânsito, ele mata através da imprudência. Isso tudo, quem está por trás disso tudo é o pecado. O pecado, ele leva o homem à morte. Mas, meu caro ouvinte, é tão glorioso quando nós pensamos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele abre os seus braços e então ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansados de viverem como perseguidor, cansados de viverem como Madalenas, ex-meretrizes, vinde a mim vós, que estáis cansados de destruírem casamentos, cansados de perseguirem o cristianismo como Saulo perseguiu. Vinde a mim vós que estáis cansados de viverem uma vida em corrupção, como viveu aquele certo Zaqueu. Vinde a mim. E quão bem-aventurado é aquele cristão, é aquele homem, é aquele jovem, aquele bêbado. Quão bem-aventurado é aquele homem que escuta o vem, amigo, Jesus quer te salvar. Quão bem-aventurado, não queres tu também ser um dos tais? É Jesus que segue chamando através de sua palavra. E Jesus disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Os perdidos são que precisam de um Salvador. Os perdidos é que precisam, na verdade, de serem encontrados. Do que és culpado, meu amigo ouvinte? Do que és culpado se reconheceres as tuas culpas, se reconhecer agora mesmo as tuas debilidades, ele também poderá te salvar, como salvou aqueles homens da Bíblia Sagrada. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo diante dos homens, foi o próprio Jesus que disse, eu também o confessarei diante do meu Pai. Ora, meu caro ouvinte, você simplesmente precisa de ter uma experiência com Ele, arrependendo dos teus pecados, vindo correndo, pedindo o teu batismo nas águas, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir, para nos lavar, para nos curar de nossas enfermidades, sendo que a maior de todas as doenças se chamam pecado. E quando você tem uma experiência com Ele, quando você se encontra com Ele, meu caro ouvinte, aí então você não o negará por nada. Você não o negará por um cigarro, você não o negará por um gole de cerveja, você não o negará por jogos. Não, minha cara ouvinte, quando você tiver um encontro com Ele, como Madalena, como Saulo, como Zaqueu, como Pedro, como aqueles homens e mulheres da Bíblia, ora, meu precioso, você não vai negar a Cristo por mais nada, porque Cristo se torna o motivo principal, único, o motivo maior da tua vida.
Quando você se entregar a Cristo, quando você se render a Ele, meu amigo ouvinte, será como aqueles cristãos das eras primitivas. Está na história, está na Bíblia também. Quantos e quantos cristãos, por exemplo, morreram tragicamente, mas não importava como eles iriam morrer, não importava se eles iriam ser queimados, não importava se eles iriam ser comidos por leões nas arenas, não importava se a sua cabeça seria degolada, se seriam decapitados, não importavam se eles seriam esquartejados, serrados como o profeta Isaías e como tantos mártires no tempo da Inquisição de Roma. Não importava, eles haviam tido uma experiência com Deus, um encontro com Deus. E quando eles iam para as arenas, quando iam para as fogueiras, e às vezes mamães vendo seus filhos indo serem decapitados sobre duras ameaças, negam a Cristo, negue a Cristo, negue a Cristo. Ele não é Deus, Ele não é Salvador. Mas aquelas mães que haviam criado seus filhos no caminho do Senhor, ela então fortalecia os seus filhos e seguia dizendo: vai, meu filho, o Senhor é contigo. Você pode perder, quem sabe, o couro da sua cabeça, os cabelos da sua cabeça, mas daqui a pouco tu estarás com uma coroa de glória em cima da sua cabeça. Você pode ser deitado, quem sabe, em um colchão de fogo, em uma chapa ardente que descolocará, que queimará todo o teu corpo. Mas daqui a pouco você estará entre pluma nos ares, na presença de Deus. Cada santo que morria, meu caro ouvinte, eles cantavam, eles não blasfemavam, eles cantavam dizendo: todo louvor do coração e da voz nós rendemos a Ti, ó Senhor. Cada cristão que morria, eles diziam: nós rendemos o louvor do nosso coração, da nossa voz, a Ti, meu Senhor, neste dia de morte, neste dia quando mais um santo morre, Tu recebes com muito amor. Nós rendemos louvor de alma, de voz, porque mais um santo tem morrido. Era um privilégio para eles morrerem pela causa, morrerem pelo Evangelho, morrerem por Cristo, morrerem pela palavra. Nada os fazia retrocederem, porque eles haviam sido salvos. Aqueles doentes como Zaqueu, Madalena, Saulo, eles haviam sido curados em suas almas. Nada poderia fazê-los negar o Evangelho, como João Batista. Sua cabeça foi decapitada, mas ele não negou o Cristo, ele não negou o Evangelho, ele não negou a palavra. Como Tiago, seu pescoço foi cortado, mas ele não negou o Evangelho. Saulo, transformado em Paulo, ele não negou o Evangelho. Sua experiência era grande demais para ele negar o Evangelho. Ó geração moderna, ó era moderna, ó século 21, as tuas experiências são pequenas demais. Temos negado o Evangelho por muito pouco. Aqueles cristãos não se envergonhavam, carregavam uma cruz em suas costas no início da era cristã, identificando e dizendo ao mundo: somos crentes, somos aqueles que carregam a mensagem da cruz. Eram chamados de tudo, eram queimados, eram assassinados, eram vítimas de duros preconceitos, eram vistos como hereges, ou seja, loucos. Mas eles não negavam o Evangelho por nada, carregavam a vergonha da cruz, porque para eles era vergonhoso a cruz, mas os cristãos não se importavam. A cruz era símbolo de vergonha para o infiel, mas para o cristão era símbolo de orgulho, de alegria, de louvor, de salvação, de vida eterna, de devoção. E aquele crente carregava a cruz nas costas, mostrando que não negaria sua fé por nada. Ainda que tivesse que dar a sua vida, ele dizia: nós somos cristãos, nós sustentamos a palavra, nós sustentamos o Evangelho, nós zelamos pela palavra, não importa se me custe a vida.
Não importa se me tirem o pão, não importa se me tirem a família querida, nós sustentamos o Evangelho segue sendo a verdade. Meu caro ouvinte, e olhamos para esta era tão moderna, lá atrás, ainda que lhes tirassem a vida, eles não negariam o Evangelho. Hoje o Evangelho está sendo negado por um palmo de saia, uma mini saia. O Evangelho está sendo negado por um namoro sujo, jovens tendo namoros sujos, relacionamentos sexuais antes do casamento, e tudo ficou normal. Está tão banalizado o Evangelho. Ó geração moderna, vós não estáis isentos de julgamento se não se arrependerem. Há um julgamento do trono branco. Aquele povo das eras cristãs nos envergonha, meus amigos ouvintes. Cristo tem sido negado por um pouco mais de dinheiro, Cristo negado pela política, Cristo negado pela pornografia, Cristo negado pelos programas de televisão, Cristo negado pelas músicas modernas. Cristo tem estado humilhado. O mundo tem negado a Cristo pelos seus shows, pelos seus cinemas, pelos seus prazeres, pelas suas vidas manchadas de pecado, pelas suas religiões formais e frias. Cristo tem sido negado. É porque a experiência que eles têm tido dentro das igrejas não tem sido grande demais, a ponto deles darem a vida, a ponto de dizerem: nem mesmo a morte de fogueira me fará negar o meu Senhor. Nem mesmo a morte com os leões me farão negar o Senhor. Nem mesmo que me tirem o direito de expressão, nem mesmo que me mandem para uma masmorra, para uma solitária, eu não negarei o meu Senhor. A verdade continua sendo verdade eterna de Deus. Ó era moderna, estais negando ao Senhor por muito pouco. Aqueles crentes que tiveram uma experiência com Deus, os doentes que foram curados em suas almas, redimidos pelo sangue da cruz, eles estavam tão saudáveis que eles iam às arenas cantando e dizendo: todo louvor do coração e da voz nós te rendemos, Senhor, neste dia em que a morte deste santo acontece. Recebes com muito amor mais um mártir, Senhor. Alguns iam chorando, outros iam anestesiados, outros iam sorrindo, porque era tudo que eles queriam, era viver uma oportunidade para mostrar que eles valorizavam a cruz. Mas esta geração dá vontade de chorar, meu amigo ouvinte, dá vontade de gritar dentro deste estúdio, meu caro amigo, meu caro ouvinte, meu amigo pregador. Este mundo, este século, esta era, estes chamados cristãos têm tido oportunidade para mostrar sua devoção e amor, mas eles têm negado a mensagem da cruz, a mensagem da transformação, a mensagem do arrependimento dos pecados, a mensagem da mudança de vida. Uma crente se envergonha de se vestir como crente, um jovem se envergonha de atuar como um jovem cristão. Onde estão as marcas do verdadeiro cristianismo? Quando cristãos morriam, por mais trágicas que fossem as suas mortes, meu amigo, eles se despediam cantando, louvando, com cabeça cortada, por não negar a Cristo, mas eles iam para a arena cantando, cada corpo queimado, cada corpo decapitado, esquartejado. Eles iam, diz a história, diz a Bíblia, verdadeiros cristãos, eles iam cantando para as arenas, porque os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos, mas a perseguição, o aperto, o mundo ridicularizando a nossa fé, nossa conduta, nossa maneira de viver, nossa maneira de adorar, o mundo ridicularizando isso, meu amigo ouvinte, nunca fez os verdadeiros cristãos negarem a fé, envergonharem de Cristo, da Bíblia, do Evangelho, de Jesus. Nunca! Muito pelo contrário, fez os verdadeiros cantarem. Era isso que eles faziam: sofrimento, morte, martírio, lutas, pelejas, perseguições, sanções,
no tempo dos imperadores contra os cristãos para matarem, como hoje também, quem sabe, sanções, leis tramitando aí o país contra o cristianismo. Isto não era motivo deles blasfemarem, muito pelo contrário, era motivo para eles cantarem. Eles iam para as provas dando glória a Deus, eles iam para as arenas dando glórias a Deus, eles se encontravam felizes porque se viam dignos de morrerem pela causa, pelo Evangelho. Isso dava a eles forças para buscarem a Deus. Mas esse mundo moderno, ora, não é mais assim, meu caro ouvinte. Mas esta é a mensagem do arrependimento. Esta é a mensagem que está falando contigo agora. Vem, amigo. Jesus quer salvar você, mas não para ser um religioso. Jesus quer salvar você, mas uma salvação tão completa, tão profunda, que deixa marcas tão profundas, que se fosse preciso ser eletrocutado em uma cadeira elétrica, condenado à prisão perpétua, entregado à morte, às fogueiras, às arenas hoje, você iria dizendo: não nego meu Cristo, não nego a palavra, não nego a salvação, não nego que Jesus é o Senhor, não nego que Jesus é Deus, não nego que Ele é o meu tudo, não nego que Ele é a minha alegria, não nego que é Ele que me deu família, não nego que é Ele que me trouxe até aqui. Não poderei negá-lo, como disse Policarpo, quando lhe deram a oportunidade antes de ser queimado. Negue-o, Policarpo, por respeito à tua idade, Policarpo, negue-o, para que você não seja queimado. Ele disse: tenho 86 anos de idade, eu nunca fui desamparado por Jesus, agora também eu não irei desampará-lo, abandoná-lo, próximo de uma fogueira. Vocês poderão me queimar só por 1 hora, mas há um fogo que os queimará para sempre. Há um fogo que durará por um longo e incalculável período de tempo, que vocês não poderão escapar dele se não se arrependerem. Foram as palavras de Policarpo, porque Policarpo ouviu aquela voz de Jesus que um dia o chamou. E você? Vem, amigo, Jesus quer te salvar. Não queres tu ser um dos tais? Entregue a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. Um dia ele entregou a sua vida por você. Ele salvou a Pedro, a Saulo, a Zaqueu, a Madalena, a tantos outros. Ele também pode salvar você. Ele inocentou muitos culpados, ele poderá te inocentar. Perdoou pecadores, ele poderá te perdoar. Ele achou, salvou muitos perdidos. Você não está tão perdido assim a ponto de que Deus não saiba onde você esteja. Ele pode te achar neste carro, nesta loja, no sofá da tua casa, nesta roça, no meio deste mato, chorando aí agora. Aonde você estiver, chorando, sentindo o toque de Deus, isso é Deus te achando, é Deus te tocando, é Deus falando contigo. Vem, ó amigo pecador, pois eu vou salvar você. E se com a tua boca confessares Jesus Cristo diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai. Isto, meu amigo, levante as suas mãos pela fé, sua voz pela fé, e o aceite agora, e Ele perdoará os teus pecados e te salvará, marcará a tua alma, a tua vida, de tal maneira que nada te fará negá-lo. As drogas, o álcool, os deleites, o pecado, nada te fará negar sua fé em Jesus. Deus te abençoou. Semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro
ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensas das mãos do